Bom dia a todos. Vamos estar dando início aqui, desculpe o atraso, mas a gente vamos dar o início à divulgação dos dados referentes ao Produto Interno Bruto do Distrito Federal de 2011. Essa divulgação está sendo feita concomitantemente, com a divulgação em todos os estados, sobre o desempenho da economia dos estados naquele ano. Temos aqui o Marcílio Souza, representando aqui o IBGE do Distrito Federal. Temos também aqui o nosso diretor, o Jussano de Souza, não são parentes não, né? O diretor da DIEPS, e a Sandra, que é a coordenadora do nosso núcleo de contas regionais. Eu vou fazer aqui alguns comentários bem breves, Na sequência, eu passo para a Sandra apresentar os dados, e depois a gente passa a palavra ao Marcílio e ao Jussânio para também alguns comentários breves, e temos aqui vários, eu vou me referir a todos os convidados de várias secretarias, de vários órgãos aqui do Distrito Federal. A gente já antecipadamente agradece aqui a presença a essa divulgação. Temos aqui o professor João Bosco, do UniCeub, que é nosso parceiro, de várias atividades aqui junto com a Codeplan. Temos o Vasco Cunha, do BRB. Gostei do nome, viu? Temos a doutora Adriana Silva, da CEPLAN, também da CEPLAN, a Joselda Mello. Temos aqui representando o secretário Adonias, da Secretaria de Fazenda, o doutor Estevão Oliveira, nossos agradecimentos pela presença. O nosso presidente do Conselho Fiscal aqui da Codeplan e conselheiro do Conselho Federal de Economia, representando aqui o Conselho Federal e o Conselho Regional, Roberto Piscitelli, figurinha carimbada já entre nós todos. Temos também aqui representando o presidente da Emater DF, o Marcelo Pereira, agradecemos aqui a presença. Temos o Carlos Carneiro, também da Emater, a professora Marileusa Chiarello, que é da Universidade Católica de Brasília, que também é parceira da Codeplan, do CDS, do governo, no Observatório da Equidade, juntamente com o CEUB e com a UNB. Representando o Sind Varejistas, o Lucas Sampaio, nossos agradecimentos. Assessor da presidência da CAESB, o doutor Castelo Branco. E está aqui já presente o doutor Antônio Augusto Carvalho de Moraes, que é o presidente do Sind Varejista. Temos também já alguns órgãos de imprensa aqui presentes. Infelizmente, não temos aqui nem acomodação para abrigar todos aqui na mesa, mas a gente vai aguardar com muita ansiedade as manifestações de todos esses convidados, em relação aos dados que nós vamos apresentar aqui na sequência. Eu queria, antecipando a divulgação que a Sandra vai fazer em detalhes, mas chamar a atenção para um aspecto que eu acho que merece uma consideração importante. Nós falamos já aqui na Codeplan, e debatemos isso há bastante tempo, que nós temos uma das economias menos diversificadas do Brasil. O peso do setor de serviço na nossa economia algo em torno de 93%, repetiu esse ano de 2011. Lembrando que a gente está divulgando 2011 por conta de uma defasagem, o IBGE precisa consolidar os dados de todos os estados, então há uma certa defasagem de tempo, mas esse já é um dado oficial, ainda passível de ser feita uma revisão por conta de todo o processo de incorporação da pesquisa de serviços que o IBGE está fazendo. Devemos, inclusive, ter uma revisão até do índice nacional, o de 2012, provavelmente. Mas é importante isso, porque ele já é um dado mais consolidado. Mas a gente tem trabalhado com os resultados preliminares, e aqui no Distrito Federal, como em alguns estados, nós apresentamos o desempenho trimestral, que é o IDECOM-DF, que devemos estar apresentando aí já no início do ano que vem. Ainda já, a 19 de dezembro, vamos estar apresentando o desempenho do terceiro trimestre.
então, que permite um acompanhamento mais próximo, né, da nossa economia ali, né, em tempo real. Mas é fundamental essa apresentação de 2011, porque ele apresenta os dados do desempenho bem consolidado. E o que me chama a atenção, né, pelo fato de termos uma economia tão pouco diversificada, lembrava que mais de 93% no setor de serviços e o setor público respondendo por quase 55%, mas, curiosamente, a administração pública, nesse ano de 2011, teve um desempenho muito ruim, né? 1,5% aqui no DF, enquanto o desempenho geral foi de 4,1%. Mas, mesmo com esse desempenho tão ruim da administração pública, né, a boa notícia é que, puxado de um desempenho excepcional do setor de TI, que cresceu 26%, isso só corrobora aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo, né? O Distrito Federal tem que investir nesse segmento, porque ele tem aqui um cliente excepcional, que é o governo federal, né? E a gente sabe que muitos desses serviços de TI o DF importa. Então, Cidade Digital está ali, né, com potencial excepcional, e eu não tenho a menor dúvida que esse desempenho que a gente teve em 2011, ele tende a se repetir, né, deve ter se repetido em 2012, nesse ano, né, talvez não na mesma dimensão, mas tem um longo período pela frente para puxar. O próprio serviço de intermediação financeira teve um crescimento importante, 6%, e a construção civil, 13%. Então, são alguns segmentos que neutralizaram um desempenho ruim, né, nesse ano de 2011 do setor público. Não fosse esse desempenho desses segmentos, Marcílio, a gente teria realmente, né, um crescimento do PIB muito ruim em 2011. E, né, não foi o que aconteceu. A nossa economia cresceu 4,1%, até um pouco acima da média nacional, que foi de 2,7%. Então, eu queria chamar a atenção para esse detalhe. De um outro detalhe curioso, né, que aí fomos beneficiados foi um ano ruim para a indústria de transformação no Brasil, né, e o Instituto Federal, né, a gente sempre gosta de falar de ranking, né? Então, nós disputamos ali o 6º, 7º, 8º lugar, arduamente disputado pelo DF, Bahia e Santa Catarina, né? Estamos sempre revezando. E, curiosamente, nesse ano, fomos superados por Santa Catarina, né? Já no ano passado já tinha sido, né? Mas superamos a Bahia, exatamente porque a Bahia tem uma dependência muito forte da indústria, o peso ali do polo de Camaçari, né? Tem indústrias importantes lá, tem a fábrica da Ford, tem o polo petroquímico, e o desempenho ruim da indústria puxou a Bahia para baixo. Como a indústria não tem peso aqui no DF, então ela foi neutra, né? Então, isso fez com que o DF superasse a Bahia, alçando a condição de 7º maior PIB do Brasil. Mas o mais importante não é o PIB absoluto, né? É o mais importante que a gente tem aqui, que não nos cansamos de dizer, é o PIB per capita, né? E aí, mais uma vez, nosso PIB per capita superou R$63 mil em 2011, estamos falando de 2 anos atrás, que é quase 3 vezes a média nacional, que é de 21.500. E é quase o dobro do PIB per capita de São Paulo, né, que é de 32.400. Se formos comparar com quem está lá no final da fila, né, Piauí, Maranhão, Alagoas, supera 8 vezes o PIB desses estados mais pobres, né? Então, existe uma disparidade muito grande em termos de PIB per capita, né, e é onde o DF apresenta o seu melhor desempenho. Mas vamos passar, então, para a apresentação da Sandra, que ela vai apresentar todos esses números com maior detalhe, e depois a gente abre para os comentários. Sandra. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Então, a gente vai apresentar o Produto Interno Bruto do Distrito Federal relativo a 2011. Toninho. Ali é primeiro uma definição, né, para quem não está habituado, né, a lidar com o PIB. O Produto Interno Bruto, né, corresponde à soma de todos os bens e serviços finais produzidos num determinado território, né, aqui no caso hoje do Distrito Federal. Num determinado período de tempo, a gente computa o fluxo anual.
né? Serviços finais, porque a gente computa, soma toda a produção. E tem produtos que utilizam como matéria-prima produção de outros setores. Então, finais para não haver a dupla contagem. A Codeplan participa com o IBGE e os órgãos de estatística, né, de um projeto do Sistema de Contas Regionais, como o Júlio já comentou, para sistematizar essas informações, porque o IBGE é o responsável oficial pelo cálculo do PIB do Brasil. E ele coordena esse sistema de contas regionais exatamente para o PIB de todos os estados coincidir com o do Brasil. Há um ajuste, depois que cada estado calcula o PIB, né, o seu PIB, seguindo uma metodologia uniforme do IBGE, aí é feito um ajuste com as contas nacionais, das contas regionais com as contas nacionais, né? Essa defasagem temporal que o Júlio falou, que hoje todos os estados, né, simultaneamente estão divulgando os seus PIBs, é relativa a 2011. Por quê? Porque as principais fontes que são utilizadas no cálculo do PIB são as pesquisas econômicas do IBGE, a pesquisa anual da indústria, do comércio, de serviços, né? E elas vão a campo depois que as empresas fecham o exercício, né? E até elas responderem os questionários, serem apurados e essas informações poderem ser utilizadas no cálculo do PIB, leva aí uns 18 meses, mais ou menos, de 15 a 18 meses, para a gente ter acesso a essas informações para utilizar no cálculo do PIB. E também, no caso do PIB regional, tem o Fundo de Participação dos Municípios, que o TCU calcula, né, as cotas de participação, e o PIB que o IBGE tem um compromisso de enviar ao TCU o PIB, né, e ele não pode ser alterado, porque o TCU já utiliza como fator lá para gerar o coeficiente a população e o PIB. Aqui, né, a rede, né, sistema de contas regionais, é exatamente para utilizar uma metodologia uniforme, né, seguindo, na medida do possível, a metodologia das contas nacionais, que o IBGE utiliza para o cálculo do PIB do Brasil, né, alguma divergência, porque as informações regionalizadas são mais difíceis de você conseguir na mesma proporção que você tem as informações para o Brasil, mas, na medida do possível, elas coincidem, exatamente para os resultados poderem ser comparáveis, né? Você pode comparar o Distrito Federal com os outros estados, com o Brasil, né? E aqui o IBGE atualmente está realizando a revisão do Sistema de Contas Nacionais do Brasil. Pela economia, por a economia ser dinâmica, né? Então, periodicamente, os organismos internacionais elas sempre estudam para fazer uma harmonização das informações econômicas e estatísticas. E o IBGE participa, né, desse grupo, e as Nações Unidas... Aí essa revisão do Sistema de Contas Nacionais envolve a adoção de novas recomendações do Manual de Sistema de Contas Nacionais, porque o Brasil, né, o IBGE e a maioria dos órgãos que calculam os PIBs dos países, eles seguem o Manual do Sistema de Contas Nacionais, divulgado pelas Nações Unidas. Nessa revisão das contas, também vai haver a compatibilização com a CNAE 2.0. Esses resultados que vão ser apresentados aqui hoje, elas ainda estão, as atividades econômicas ainda estão classificadas na CNAE 1.0. Né? E aí há uma dificuldade, porque todas as pesquisas, desde 2007, já divulgam as informações na CNAE 2.0. Então, essa revisão vai englobar isso também. A mudança do ano de referência para 2010, que hoje das contas regionais é o ano de 2002 e do Brasil é o ano de 2000, 2010, porque é uma convergência de informações, inclusive o censo demográfico, né, para fazer um ano base com informações consistentes. Aqui o ajuste aí com essa revisão do sistema de contas nacionais, né, que o IBGE está desenvolvendo, ele suspendeu o cálculo das contas nacionais anuais do Brasil, que, no caso, seriam divulgadas em outubro o PIB do Brasil para 2011. Tá? As contas trimestrais, que calculam o PIB trimestral, esse que a gente já tem aí até o segundo trimestre de 2013, né? Ele se baseia em informações conjunturais, então é um cálculo preliminar.
Tá? Então, esses resultados, desde o ano passado, quando foi divulgado o resultado de 2010, esse ano, agora, com o resultado de 2011, e o resultado de 2012, do ano que vem, eles são preliminares, digamos assim. Por quê? Porque esse ajuste que o IBGE faz do PIB dos estados com o PIB do Brasil, pelo fato do IBGE não ter suspendido o cálculo das contas nacionais, está sendo feito com as contas trimestrais, né, que utilizam informações conjunturais e pode ter uma correção aí, revisão de dados. Então, a nova série, né, com ano de referência 2010, está prevista para ser divulgada em 2015. Então, os resultados que foram divulgados em 2010, 2011 e o que vai ser divulgado em 2012, eles vão ser revisados, né? E, provavelmente, aí deve haver alguma mudança de estrutura, alguma coisa assim. Aqui os resultados do PIB de 2011. Aí, como o Júlio já colocou, né, o DF assumiu a 7ª posição no ranking, entre as maiores economias do Brasil, né, atingiu 164,5 bilhões, passou à frente da Bahia, exatamente porque a Bahia teve um problema. Como não foi um ano bom para a indústria de transformação em todo o Brasil, né, a Bahia teve uma perda na indústria de transformação dela, basicamente no refino de petróleo, né, do polo de Camaçari. Aí o PIB apresentou uma elevação de 4,1, comparada a 2010, né, composto pelo valor adicionado, que cresceu 3,9, e os impostos sobre produtos, que cresceram 5,6. Aqui cabe uma observação, porque essa taxa de volume de 4,1, ela não foi ajustada à taxa de 2,7 das contas trimestrais. O IBGE achou por bem, esse ano, não fazer o ajuste em valores constantes, exatamente pelo problema de metodologia das contas regionais, que utilizam dados consolidados, né, já, e as contas trimestrais do Brasil, que utilizam informações conjunturais. Há um conflito de metodologia de indicadores em algumas atividades, né? Então, a gente sairia de uma informação mais consistente para uma informação mais fragilizada, que seria das contas trimestrais. Né? Aqui a série, no período de 2003, que foi quando começou essa série do IBGE, baseada em 2002, né? O crescimento acumulado do Distrito Federal ficou em 46,7, com uma média anual de 4,3, acima do Brasil, né, que acumulou 4,9, com uma média anual de 3,9. Aí, aqui, a gente pode ver o Distrito Federal, a linha vermelha, ele tem um comportamento mais estável do que o Brasil, né, exatamente pelo setor de serviços, né, que não há muitas modificações no setor de serviços, né, porque a indústria ela é mais suscetível a efeitos externos, né, a agropecuária, a clima, a efeitos exógenos. E a parte de serviços, não, ela é mais constante. Né? Então, o Distrito Federal, quando o Brasil tem picos, por exemplo, em 2009, quando o desempenho do Brasil foi negativo, menos 0,3, o Distrito Federal teve um desempenho bom, de 4. Aí, em 2010, que já foi o contrário, a economia do Brasil já foi muito boa, variou 7,5. Aí, o Distrito Federal também já diminuiu, 4,3. Né? Ele não assume todas essas variações que há na economia do Brasil. Aqui o ranking, né, do Produto Interno Bruto entre as unidades federadas. Né? São Paulo, ali, 1.348, ele compõe mais de 30% do PIB nacional. Né? Depois vem o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná. Aí o que o Júlio comentou, Santa Catarina, Distrito Federal e Bahia, eles possuem um PIB muito próximos. Então, qualquer coisa que aconteça, eles podem variar de posição. Em 2009, o Distrito Federal também assumiu a 7ª posição, passando à frente de Santa Catarina. Aí, em 2010, voltou à 8ª posição, e agora, em 2011, passou à frente da Bahia e assumiu novamente a 7ª posição.
Aí o PIB, o Brasil participa, o PIB-DF participa com 4% no PIB nacional, né? A mesma participação do ano passado, não variou. E no Centro-Oeste, a economia do DF representa 41,5%. Então, ela é preponderante na região Centro-Oeste, né? Setores de atividades que mais cresceram, né? Que compuseram aquela variação de 4,1%, foi a agropecuária, que cresceu excepcionais 43,1%, né? Houve, aqui no Distrito Federal, há uma, assim, os produtores rurais, eles investem muito em novas técnicas, em tecnologia, então eles têm uma produtividade muito grande. Então, a produção da agropecuária, das principais culturas aqui do Distrito Federal, feijão, milho, soja, elas cresceram mais do que a área plantada. Então, a produtividade foi excepcional. O feijão, a produtividade é mais de 100% do Brasil, entendeu? Acima da do Brasil. Então, feijão, soja, pecuária, soja, milho e tomate, eles tiveram uma produção muito boa, com uma produtividade excepcional. A indústria cresceu 9,8%, né? Muito acima da do Brasil, né? Que o Brasil teve o problema com a indústria de transformação e cresceu somente 1,6%. Esse 9,8% aí se deve muito à construção civil, que continua crescendo. Cresceu 14% em 2010, agora cresceu, acho que 13,2% em 2011, né, mantendo o nível da atividade. E serviços, 3,4%, também superior ao Brasil, que cresceu somente 2,7%, aí todas as atividades aumentaram, sendo que a administração pública cresceu pouco, somente 1,5%. Né? O PIB per capita, a 2,61 milhões de habitantes, essa população estimada para o Distrito Federal é a população que o IBGE, por conta do Fundo de Participação dos Municípios, enviou ao IBGE em 2011. Então, é uma estimativa, a última estimativa que o IBGE tinha em 2011. Então, por exemplo, a estimativa agora não deve ser essa daí, isso daí é a estimativa da época. E o PIB per capita atingiu R$ 63.020 em 2011, o maior do país, né? Praticamente o triplo do Brasil e o dobro do de São Paulo. O do Brasil ficou em 21.536 e o de São Paulo em 32.449. Aqui o ranking do PIB per capita. Aí, como vocês podem ver, ó, o Distrito Federal, né, se destaca entre os demais. E o Brasil, aí, 21.536, são poucos estados que têm o PIB per capita acima do Brasil. Aqui a variação em volume. Aí, como não foi feito o ajuste de valores constantes, então a gente pode fazer essa comparação de volume somente com o Brasil. Na agropecuária, o Brasil, nas contas trimestrais, né, cresceu 3,9%, o Distrito Federal 43,1%, por conta da agropecuária, né, que aqui foi muito desenvolvida. A indústria, 1,6% no Brasil, 9,8% no Distrito Federal, principalmente ali, né, pela a construção civil, 13,2%. A indústria extrativa mineral cresceu 15,8%, mas ela é praticamente inexistente no Distrito Federal, então não influencia em nada. Mas mesmo a indústria de transformação, que no Brasil cresceu 0,1%, no Distrito Federal cresceu 3,8%, pela indústria de alimentos e bebidas. Aqui no Distrito Federal, a indústria de alimentos e bebidas representa mais ou menos 35%. Né? E a produção, a fabricação de refrigerantes, ela está listada na pesquisa da indústria anual, das 100 maiores produtos, como produtor, na fabricação de refrigerantes, o Distrito Federal aparece como uma unidade importante na fabricação desse produto. Então, a atividade de alimentos e bebidas é muito desenvolvida aqui no Distrito Federal, além, né, de cimento, indústrias gráficas. Serviços, o Brasil cresceu 2,7%, o Distrito Federal 3,4%, acima, né? O comércio, o Brasil cresceu menos, porque em 2010 o comércio do Distrito Federal havia crescido 7%, né? Cresceu menos esse ano. Provavelmente, isso é uma suposição, pelo aumento da taxa de juros, que ela estava baixa em meados de 2011, ela voltou a subir, porque como a economia tinha crescido, expandido muito em 2007 ou em 2010, o governo tomou essa medida de aumentar
a taxa Selic. Serviços de informação, que cresceu 25,9%, e do Brasil cresceu 4,9%. Esse aumento de 25,9% se deve, em parte, à melhoria das informações captadas pelo IBGE para o cálculo desse segmento aí. Porque as empresas de telefonia, elas passaram a mandar as informações, porque para o Brasil, como elas operam em vários estados, você tem que regionalizar essa informação. Por exemplo, a Oi opera em vários estados, então você tem que tirar a fatia da Oi que opera no Brasil, a fatia da Claro, né? Então, essa distribuição estava havendo assim, um pouquinho de conflito. Então, as empresas melhoraram essa informação a partir de 2010. Então, parte desse aumento é pela melhoria das informações, porque informações que antes eram computadas em outros estados foram transferidas para o Distrito Federal, que, na realidade, pertencem ao Distrito Federal. E tem uma informação da PNAD de 2011, que houve um suplemento, né, sobre informação. O Distrito Federal era líder, né, em 2011, com a população em posse de telefone celular, tinha 81% da população acima de 10 anos utilizam, né, telefone celular, e o uso da internet também, que foi muito grande, 71%, o maior de todos os estados. A intermediação financeira, né, que aqui também as operações de crédito aqui pelas instituições que existem aqui, o número de operações de crédito, né, é maior. Atividades imobiliárias, cresceu 4,5%, acima do Brasil também, porque é um mercado aquecido aqui para compra, venda, aluguel de imóveis e tudo. E a administração cresceu abaixo do Brasil. O Brasil cresceu 2,3% e o Distrito Federal cresceu 1,5%. Nesse ano de 2011, não houve grandes assim, alterações na administração pública. O pessoal ocupado na administração pública aumentou somente 2%, porque, na realidade, nunca há assim, um ingresso grande e nenhuma saída grande de servidores na administração pública. Então, ele é uma atividade assim, mais estável. Apesar disso, porque ali a administração, saúde e educação públicas, os gastos do governo do Distrito Federal com saúde e educação públicas, a participação relativa nas despesas realizadas pelo GDF, ela cresceu de 2010 para 2011. Tá? Em 2010, o Distrito Federal gastou com saúde 13%, em 2011, mais ou menos 15%. E na educação, de 23% para 24,5%, mais ou menos. E outros serviços aqui, que foram englobados, serviços de alojamento e alimentação, serviços prestados às famílias, às empresas, exatamente por conta das contas trimestrais, né, que, por ser um indicador conjuntural, ela não calcula todas as informações abertas. Como ela não tem informação mensal, então, aí, nesse outros serviços, várias atividades são agregadas. O valor adicionado bruto, né, cresceu 2,5% no Brasil, 3,9% no DF, impostos, 4,3%, 4,7%, o que resultou no crescimento do Brasil para 2011 de 2,7%, do Distrito Federal 4,1%. Lembrando que esse 4,1%, né, do Distrito Federal, ele não está ajustado aos 2,7% do Brasil, né? Aqui a invariação em volume do DF. Em 2010, a agropecuária do Distrito Federal tinha caído 27,5%, em 2011 aumentou, exatamente por ela ser muito pequena. Então, você tem uma quebra de safra, alguma coisa, né? Há modificações. Aqui os valores correntes, a participação do Distrito Federal, as atividades, ali a estrutura produtiva do Distrito Federal, a agropecuária é muito pequena, a indústria também, 6,4%, e a parte de serviços, 93,3%, né? Basicamente, serviços. Aí, aqui do Brasil, a diferença da estrutura produtiva. A indústria do Brasil representa 27,5%, então, né, um setor importantíssimo. E aqui a participação do DF no Brasil. Praticamente não houve mudança de 2010 para 2011, né? Continuou a participação 4%. Só isso. Obrigada.
já já. Sei que está ansioso. Mas só para... Obrigado, Sandra, pela apresentação, pela excelente apresentação, bem esclarecedora. Eu vou, Pistelli, antes passar aqui rapidamente para o Marcílio e para o Jussânio, tá? Para rápidos comentários mesmo, porque temos muita gente querendo aqui tecer considerações e fazer perguntas, inclusive os nossos amigos aqui da imprensa, e, na sequência, a gente abre para todos. Marcílio. Bom dia, né? Diante da excelente apresentação e dos comentários, eu acho que o IBGE só agradece a participação aqui nessa apresentação, agradece a parceria, por meio dessa parceria e da parceria com secretarias dos outros estados, com institutos de pesquisa dos outros estados, que a gente realmente consolida os dados nacionais. E o que eu tenho a dizer é que os dados nacionais já estão disponíveis desde 10 horas da manhã no portal do IBGE, ibge.gov.br, e o IBGE daqui do Distrito Federal está disponível para prestar qualquer informação que vocês julgarem necessárias. Basta dar uma olhada no local de atendimento, né, do DF, lá tem o contato do SDI, onde eu sou supervisor. É isso. Obrigado. Obrigado, Marcílio. Jussânio. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aí essa parceria. A satisfação da Codeplan estar envolvido no levantamento como PIB, aí, tendo como coordenação o IBGE. E, em respeito também a essa ilustre participação de hoje, eu acho que certamente vai abrilhantar os debates. Eu acho que o objetivo dessa coletiva é esse, de apresentar os resultados e a gente ter aqui um fórum de discussão e de análise sobre os resultados. Só vou fazer um destaque aqui. Sandra, coloca aquele gráfico que tem a variação do Brasil e DF. Essa aí. O Júlio falou sobre a necessidade, e a Codeplan vem batendo muito nessa tecla sobre a necessidade do Distrito Federal de diversificar a sua economia. É certo que a participação do setor público traz ao Distrito Federal, eu diria que uma certa condição de conforto. E essa condição de estabilidade, variando aí 3,8%, 4,3%, 4,1% ao longo dos anos, se dá justamente em função da representatividade do setor público aqui na economia. No entanto, a gente sabe que o setor público em si não oferece condições para que o Distrito Federal supere os desafios que temos para os próximos anos. Temos aí um índice de desigualdade muito elevado entre as regiões administrativas, ainda uma condição de desemprego expressiva, e temos a questão da relação entre o DF e sua área metropolitana. Então, nesse sentido, é que a gente ressalta e destaca a necessidade de diversificar a nossa economia. E aqui, nesse gráfico, acho que ilustra muito bem essa condição. Muito embora o Brasil tenha saltado de uma relativa estabilidade, uma variação negativa, mas saltando para 7,5% em 2010, eu diria que, numa projeção de tendência aqui, os efeitos de uma economia diversificada sobre o desenvolvimento social, sobre a redistribuição, sobre o impacto nos diversos setores econômicos, ela se dá de uma forma mais, eu diria, equilibrada. Aqui, nem todo o resultado desse crescimento lógico, fundamental e é positivo. A condição do DF está
com variação positiva, com crescimento da sua economia, mas precisamos, eu acho que para um Estado, uma região que almeja um crescimento, sair dessa condição de oitavo, sétimo, a gente precisa de um desafio maior, que certamente está vinculado nessa condição de diversificação econômica. Ok. Esse gráfico foi bastante oportuno. Alguém acende a luz aí, por favor? Esse gráfico bastante oportuno, né, que o Jussânio ressaltou, porque é exatamente essa situação de conforto, né, que nós que desfrutamos aqui do DF, não apresentamos fortes oscilações, né, porque normalmente a indústria tem as oscilações muito fortes, né, que dependem de N fatores, né, inclusive do desempenho, né, do comércio exterior, a agricultura mais ainda, né, e aí não só uma dependência mais forte ainda do comércio exterior, de fatores climáticos, como o nosso peso desse setor, o peso desse setor na economia local é pequeno, então tende a ter um comportamento muito estável, né? Agora, e de toda forma, né, é exatamente essa estabilidade, isso está no documento, que faz com que, no período, né, de longo prazo, aí 2003 a 2011, que se refere o gráfico, enquanto a economia nacional cresceu 40,9%, né, 3,9% ao ano, no nosso caso, crescemos 46,7%, 4,3% ao ano, né? Então, com certeza, o setor público nos dá um conforto muito grande, né? Se reflete no Fundo Constitucional, que responde por praticamente 1/3, né, da nossa arrecadação, mas isso não exclui, não elimina a necessidade de termos uma economia mais diversificada, até porque não perderíamos, né, essa atuação forte, somos capital da República, né, então essa atuação forte do setor público, isso só viria, né, melhorar o nosso quadro econômico. Eu quero aqui, antes de abrir a palavra, destacar aqui a presença do Apolinário Rebelo, que é o subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está aqui à minha frente, estou procurando lá atrás, está aqui sentado. A Andressa Lanzelotti, que também é da SDE, a Paula Frois, da SDE, e o Fernando Braga, também da SDE. Ô, Pistélio, eu pediria só um minutinho da tua ansiedade, porque a gente tem uma prática aqui de abrir inicialmente para os órgãos de imprensa, né? A gente faz essa cortesia, mas, na sequência, a gente já vai abrir a palavra para todos os convidados e também colegas da Codepan presente. Temos aqui Correio Brasiliense, temos a Record, mas a Record já gravou, não sei se ela ainda gostaria de acrescentar alguma coisa. Temos aqui... Alguém gostaria da imprensa? Podemos já... A imprensa, nessa oportunidade, ela quer ouvir o debate. Tá certo. Pistelli, está com a palavra. Sandra, eu estava aqui refletindo com o Moraes. Você atribui, ou pelo menos levanta como hipótese para o desempenho, digamos assim, mais modesto do comércio, a elevação da taxa de juros nesse ano, nesse período. Mas a gente está levantando uma outra hipótese, que é a seguinte: na realidade, o efeito da elevação da taxa de juros, em princípio, não deveria ser muito diferente para o Brasil inteiro, né, em relação às demais regiões, e, portanto, ao desempenho global do comércio. Parece-nos que pode ser responsável por esse desempenho, digamos assim, mais modesto do comércio, o fato de que, da influência justamente da administração do serviço público em Brasília, e do fato de 2011 e 2012 terem sido anos de congelamento salarial para o pessoal da administração federal. Isso, sim, teria, obviamente, aqui no Distrito Federal, uma influência muito mais relevante do que para o conjunto da economia brasileira. É uma hipótese, evidentemente.
Claro, eu agradeço. O que eu falei, essa hipótese da taxa básica de juros, é porque, no Brasil, o comércio também arrefeceu um pouquinho. Então, em todos os estados, eu acredito que ele tenha contribuído. Agora, aqui no caso específico do Distrito Federal, como a clientela, a maioria, né, dos consumidores trabalham na administração pública, esse fato aí é mais relevante. Obrigada. Professor. Eu queria cumprimentar a Codeplan pelo o trabalho, e é importante ressaltar essa retomada da Codeplan para o planejamento, para a montagem da base de dados para o desenvolvimento do Distrito Federal. Isso é muito importante, é um fato, e o Júlio foi um dos motores dessa mudança e de trazer a Codeplan para esse apoio. Até porque tem uma frase, quem não mede, não gere. Então, é importante, tanto para o governo como para a iniciativa privada, ter dados para empreender. Ressaltando isso, eu gostaria de colocar um ponto que foi ressaltado en passant, da agricultura, principalmente, a pecuária nem tanto, mas a agricultura no Distrito Federal é algo a ser estudado, porque é uma absorção da tecnologia intensiva, o aumento da produtividade e a agregação de valor. Então, os produtos que estão produzindo no Distrito Federal, isso pode ser espelhado num evento que acontece anualmente na Agro Brasília, lá no PADEF, eles já não estão vendidos para alimentação, estão sendo vendidos para sementes, que agrega valor, que agrega... Então, isso é muito, muito importante. Embora a sua participação não seja importante, até porque o poder público atenua todas essas participações, é importante ressaltar como isso é um eixo de tradição. Se nós passarmos para o entorno, se for a Cristalina, vamos ver a mesma coisa. Outro aspecto importante, eu tive a ocasião de participar, representando o CEUB, na semana passada, no Simbrax, um evento promovido pelo Ministério da Indústria e Comércio, sobre comércio e serviço. Foi muito rico. E a preocupação até do setor produtivo, lá, como do próprio governo, através do Ministério, é de disponibilizar dados para o empreendedor. É muito importante nós termos essa visão do que está acontecendo. Aqui nós estamos com uma visão de 2 anos atrás, mas a visão imediata ou mais quente, para aqueles que querem empreender, precisa tomar decisão. Então, a Codeplan poderia disponibilizar uma forma de apoiar o setor produtivo, principalmente o empreendedor, para isso. E atuar também na verificação, como já foi colocado aqui, alguns aspectos, como taxa de juros, em alguns gargalos. O gargalo grande que foi colocado no Simbrax para o empreendedor, para as empresas, é a transição que as empresas estão tendo do simples para a média indústria, da pequena para a média. Porque, quando chega naquele limite, o setor é penalizado. Então, não está um processo de transição. Isso está inibindo o setor produtivo de empreender. Mas essas minhas reflexões, e era importante que a Codeplan atuasse e disponibilizasse assim, de uma forma mais efetiva para o setor, principalmente para os empreendedores. Muito obrigado. Obrigado, professor. Deixa eu só fazer um comentário. A gente aqui na Codeplan, né, estamos atentos a essa questão da agricultura. Né? A agricultura aqui tem uma peculiaridade. Ela, quando a gente vê que ela não representa sequer 0,5% do PIB, aí as pessoas acham que isso não vale nada. Não. Se considerarmos o Distrito Federal como uma unidade municipal, é o 16º maior PIB agrícola do Brasil. Né? É o 10º, entre os 5.650 municípios. Então, tem uma importância assim, mais se fossem considerar toda a cadeia agrícola, né? Que aqui é apenas chamada da porteira para dentro. Mas acho que a gente está atento a isso, né? Tem
dentro da diretoria de Estudos e Políticas Sociais, tem pessoas, técnicos, estudando, né, essa questão. Temos aqui pessoas já temos conversado isso com a turma da Ematec, que está aqui também presente, né? E proximamente a gente deve estar divulgando, né, um trabalho envolvendo, né, um estudo mais aprofundado desse setor agrícola, do peso dessa pesquisa agropecuária na nossa atividade, o potencial que essa atividade, inclusive com a incorporação da pesquisa agrícola, pode representar, inclusive para a agricultura familiar. Nós temos um perfil da tecnologia chegando basicamente para o grande produtor, mas o pequeno produtor tem um potencial enorme de produção aqui, caso também, né, seja contemplado por esse avanço tecnológico. Então, é um trabalho que nós devemos estar aí apresentando, né, no início do próximo ano. E chamar atenção para uma outra coisa, uma outra questão, né, aquilo que o Pistelli levantou. Se a gente olhar todos os segmentos, exceto o comércio e a administração pública, todos os demais cresceram no DF acima do Brasil. Todos. Alguns, agricultura, a indústria, transformação, a construção civil, serviço de informação, intermediação financeira, aluguel, todos, né? E aí fica curioso, se tivéssemos tido um desempenho na administração pública, se fosse similar à média nacional, talvez estivesse aqui apresentando um crescimento da ordem de uns 6%, né, do PIB. Mas crescemos acima da média mesmo, né, o desempenho na administração pública aqui ter sido um desempenho muito ruim, 1,5% apenas, né? Então, isso demonstra ainda esse peso excepcional, né, Pistelli, da administração pública, como ela pesa. E aí eu acho, viu, Sandra, que realmente o desempenho do comércio ter ficado aqui abaixo da média nacional, não obstante o desempenho do PIB acima, acho que tem uma relação realmente muito forte, né, com a questão do salário do servidor público. Eu nunca me esqueço, isso tem muito tempo atrás, quando teve aquela crise no governo Collor, né, quando ele colocou, se não me engano, 50 mil funcionários públicos em disponibilidade, né, foi um horror aqui no Brasília. E eu lembro que eu estava recém-chegado em Brasília e fui conversar com o gerente numa loja do Ponto Frio, no Conjunto Nacional. E ele dizia, né, que era uma situação catastrófica. A comissão dele naquele período estava desse tamanho, porque 70% da clientela dele era servidor público e tinha desaparecido, né, e ele estava às moscas. Então, esse peso, né, do salário, lembrando que esse peso no PIB, mas quando a gente vai olhar na PED, o peso da massa salarial do servidor público é até maior, é 57%. É maior do que o peso no PIB, que é 55%. Então, realmente, isso tem um impacto enorme na nossa economia. Né? Para ter uma ideia, enquanto a média do setor público no PIB nacional é de 16,3%, no nosso caso é 54,7%. Né? A média nacional não chega a 1/6 do PIB, no nosso passa de metade. Em contrapartida, se somarmos a indústria de transformação e mineral, a média nacional é 18,7%, no nosso caso é 1,8%. É menos de 10 vezes, né, o peso que tem na média do país. Daí, né, a nossa indústria representar transformação apenas 0,5% do PIB industrial do Brasil. E pior, a gente estava fazendo um estudo sobre a questão do consumo energético. O consumo de energia pela indústria no DF ele representa menos de 1/1000, né, do consumo energético nacional. Menos de 1/1000. Então, isso é demonstração de que realmente nós temos, né, um potencial grande para o desenvolvimento industrial, né? E se nós abdicarmos daquela concepção de que a indústria é uma chaminé poluindo o ambiente, né? Hoje a indústria é outra coisa, né? Nós temos realmente um potencial grande uma possibilidade grande para diversificarmos nossa estrutura produtiva. Pois não? Bom dia a todos. Professora Marileuza, da Universidade Católica. Sandra, eu acho que eu ouvi você mencionar a questão da desigualdade do PIB entre as regiões administrativas. É isso que eu queria saber. Ele é detalhado a esse nível? Não, PIB a gente só tem para a unidade da federação, para o Distrito Federal e para o município Brasília, né, que aí eles se equivalem. Para as regiões administrativas, não existe PIB. Não, mas a minha pergunta é além disso, que é o seguinte, porque eu tenho acompanhado também o trabalho magnífico que vocês estão fazendo em relação à territorialidade. Nós temos dado, a PIDAD, ela apresenta os dados da renda domiciliar, né?
mas por uma outra ótica que não a ótica do produto. Tá, aí a pergunta que eu queria fazer mesmo é o seguinte. Então, a gente sabe que a região metropolitana, em torno de Brasília, em torno do Distrito Federal, tem uma disparidade muito grande em questões de renda, PIB, trabalho, etc. Eu tenho uma dúvida. Quantas dessas pessoas que moram no entorno do DF trabalham e geram o PIB aqui? Isso é apropriado como PIB do DF? Se essas pessoas se deslocam para cá e... Ou isso contabiliza, por exemplo, o PIB de Goiás? A gente tem noção de quanto que é esse desvio? Quando o PIB dos municípios, né, da região metropolitana, ele é calculado, porque a principal fonte de investigação para as informações do PIB são as empresas, né? Então, vai entrar para aquele município as empresas que estão instaladas lá no território econômico. Então, basicamente, é isso. Só que tem a... O PIB ele apura onde é desenvolvida a atividade econômica. Assim, justamente, Tá como 93% da atividade aqui é serviços, e eu imagino, mas não tenho certeza, é a pergunta, que muita gente dos outros municípios é que está contribuindo para essa atividade de serviços? Ou não? Não, porque as atividades elas são desenvolvidas aqui. Tá certo? Quer dizer, se eu tenho um serviço de intermediação financeira, uma agência bancária, o cidadão mora em Valparaíso, mas a conta dele está na agência do Gama, está sendo contabilizada essa movimentação financeira no Distrito Federal. Tá? Nesse sentido, sim. Né? Aí isso não varia o PIB per capita? Não dá uma maquiada aumentando o nosso PIB per capita? Não, ou diminuindo, aliás? Não, porque a atividade é desenvolvida aqui. Ela apura onde a atividade econômica ela é explorada, ela é desenvolvida. Né? Então, isso só demonstra a fragilidade da estrutura econômica dos municípios da nossa área metropolitana. Tá certo? Porque, na ausência exatamente de uma agência bancária, a pessoa tem que recorrer à agência aqui, ou aquisição de um determinado serviço, ou bem aqui. Né? Mas, na verdade, exatamente expressa isso. O PIB per capita muito reduzido nessa região, ele expressa uma incipiência da atividade econômica. Né? Agora, do ponto de vista da renda, né, a Codepan está divulgando a renda domiciliar da população nas RAs do Distrito Federal, já divulgamos em 2011, estamos fazendo a nova rodada agora em 2013, e em dezembro agora, dia 18 de dezembro, vamos divulgar o equivalente à PIDAD, né, que é a pesquisa distrital, vamos divulgar a PIMAD, a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílio, com as mesmas informações para 12 municípios, não é toda a rede, mas apenas por municípios metropolitanos, né, aqui da nossa região. Então, isso vai dar informação da renda disponível das pessoas. Tá certo? Agora, o IBGE também divulga o PIB municipal. Né? Existe o dado do PIB municipal. Então, é possível fazer a comparação, tecer comparações entre o PIB do Distrito Federal e o PIB de cada um desses municípios da nossa área metropolitana. Já divulgamos, né, em algumas oportunidades, essas comparações. O último PIB municipal ainda é o de 2010, né? Dezembro sai a relação de 2011 e vai ser possível, mais uma vez, né, com certeza, vamos estar fazendo divulgando essa análise comparativa entre o produto, né, dos DF e o produto desses municípios. Polinário. Eu queria pedir licença só para fazer um pequeno comentário, Júlio, de 1 minuto. É que eu acho que, às vezes, a gente comete uma injustiça com o Distrito Federal quando nós comparamos o PIB do DF com o PIB da nossa área metropolitana. Eu acho que é mais justo você comparar o PIB da região metropolitana com o PIB do próprio estado de Goiás. Então, se você comparar o PIB do DF com o PIB de Águas Lindas, você teria que comparar o PIB de Águas Lindas com o PIB do estado de Goiás. Então, por exemplo, o PIB de Águas Lindas em relação a Catalão, o de Catalão é 10 vezes maior. O de Anápolis é 5 vezes maior do que o de Águas Lindas. E a média de Goiás também é essa. Então, às vezes, a gente termina trazendo para o Distrito Federal uma comparação de PIB de unidades da federação diferente. Eu não estou querendo, com isso, amenizar a relação do DF com a sua região metropolitana. Mas eu acho que, às vezes,
a gente pode cometer uma injustiça. Seria mais justo aqui, se a gente pudesse, professora, fazer aquela comparação. E sim, o PIB das regiões administrativas. Aí nós teríamos um retrato da desigualdade dentro do Distrito Federal. Se não assim, a gente fica como se nós fôssemos os carrascos ou qualquer coisa da nossa região metropolitana. Eu acho que essa leitura ela não é justa com o Distrito Federal e pode mascarar uma responsabilidade que o Estado de Goiás deveria ter também com a região metropolitana que nos abraça. Obrigado. Apolinário, eu concordo quase em tudo contigo, mas nessa eu vou discordar. Por que eu vou discordar? Eu acho que a questão não é comparar e o DF ser o carrasco ou não carrasco da região. Não tem nada a ver, e a gente tem criticado muito uma relativa ausência do governo de Goiás em atender as demandas aqui desses municípios. Há um evidente, né, privilegiamento dessas outras regiões, do chamado da área metropolitana de Goiânia, de Anápolis. Os investimentos não são direcionados para essa região, né, Catalão, Rio Verde, né, isso aí tudo a gente sabe. Mas por que é importante essa comparação? É exatamente porque essa região tem uma atividade econômica, uma estrutura econômica extremamente débil e precária, é que faz com que a PIMAT, a gente vai apresentar esses dados, mais de 50% da população economicamente ativa dessa região trabalha ou procura emprego aqui. Ela, inclusive, é desempregada do DF, porque ela não tem perspectiva de desempregar lá. Ela vem buscar emprego aqui. Entendeu? Então, é importante essa comparação, não para isentar Goiás da responsabilidade, né, em relação à região, mas, ao contrário, para aumentar a responsabilidade de Goiás em investir nessa região. É exatamente para gerar o entendimento contrário. Ou seja, é importante que Goiás invista nessa região, o governo de Goiás olhe para a região para aumentar, fomentar a atividade econômica, para reduzir a pressão sobre o mercado de trabalho do Distrito Federal, para reduzir a pressão sobre equipamento público do Distrito Federal, na área de saúde, na área de educação. Aumentando a atividade econômica, a gente sabe que a capacidade de investimento desses municípios aumenta. Às vezes faz uma crítica aqui, aí sim completamente injusta, no DF, em relação aos prefeitos desses municípios. Fico com pena deles, fico mesmo. Porque a receita tributária per capita desses municípios, qualquer comparação que tiver com o DF é 10 vezes menor, com Goiânia é 6 vezes menor, é irrisória. E, às vezes, se responsabiliza o administrador municipal, né, por não estar atendendo a uma demanda, e a gente, na PIMAD, está apurando isso. A taxa de crescimento populacional desses municípios, que estava decrescendo, voltou a aumentar. Esse dado, eu não vou vazar informação agora, não, mas reverteu a curva. O IBGE, a gente conversou isso lá com a presidenta do IBGE em relação a essas projeções demográficas. Coitado do IBGE, ele faz a projeção para 5.000 e tantos municípios, ele não pode ver em cada município o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo em Valparaíso, em Águas Lindas, que é o Minha Casa Minha Vida, é uma explosão populacional. 62% dos novos habitantes de Valparaíso vêm de onde? Do DF. Porque ficou caro morar no DF, então está indo morar lá. Aí o coitado do prefeito, que não tem atividade econômica, no caso é a prefeita, né, Lucimar, não tem atividade econômica, entendeu? Tem que aumentar uma demanda por escola, por saúde, por tudo, que cresce enormemente, e a atividade econômica não cresce, a arrecadação não cresce. Olha que encrenca. Olha que encrenca que essa prefeita está envolvida, e outros mais estão envolvidos. Águas Lindas é igual, Cidade Ocidental, mesma coisa. Então, é importante, eu só estou querendo chamar a atenção para a importância dessa discussão, não para o DF vestir uma carapuça que não é dele, mas para chamar a atenção de que isso gera, né, uma situação muito ruim para os prefeitos desses municípios, né, e gera uma pressão sobre o nosso mercado de trabalho, sobre o nosso equipamento público, e aí não tem como fugir disso, é chamar um pouco mesmo a responsabilidade do governo de Goiás, e vamos falar sério aqui, governo federal também, né? O governo federal tem que entrar mais fortemente nessa história, porque nenhum desses municípios aí existiriam se não tivesse a capital federal aqui. Provavelmente Formosa, Lusiana, seria um municípiozinho agrícola, pequenininho, né? Águas Lindas de Goiás, que era um ponto de passagem para Pirinópolis, né, com 2.000 habitantes, chegou a 200.000. Né, num curto espaço de tempo. Então, eu acho que serve para isso, puxar a orelha de Goiás e também acordar o governo federal. Eu não tenho diferença de mérito. Então concordamos mais em tudo?
Não há, na verdade, uma diferença de mérito. Eu concordo absolutamente com isso que o Júlio coloca. O que eu coloco é o seguinte, é que, às vezes, a gente pode se estar colocando a responsabilidade que não é partilhada pela União, na dimensão que deve ser, e pelo governo de Goiás, na dimensão que deve ser. Mas, em relação ao conteúdo e à leitura que você faz, é a mesma que eu tenho, inclusive você é que é o meu mestre. Olha só, essas análises ou comparações que são feitas servem, inclusive, para verificar o quanto o PIB desses municípios que estão aqui ao redor também são elevados em função dessa proximidade com o Distrito Federal. E, daí a pouco, em função disso, deve-se cobrar de Goiás mais participação no desenvolvimento dessa região. Eu vi alguém levantar o braço aí? Está lá atrás. Eurípides. Não ficou claro para mim, quando a professora falou, e se não ficou claro para mim, talvez não ficou claro para outras pessoas. Partindo do conceito do PIB, ele representa a soma dos produtos finais, dos bens e serviços finais de uma economia num determinado período, no caso, o ano. Dentro de um determinado, especificado, delimitado espaço geográfico. Então, para nós calcularmos o PIB, é especificado, delimitado espaço geográfico. Então, uma empresa, para nós calcularmos os dados dessa empresa, ela tem que estar sede no Distrito Federal. Então, no caso, não existe o perigo dela estar em Goiás. Então, ela tem que ter sede no Distrito Federal. E a população tem que ser do Distrito Federal, para ter o PIB per capita. Então, não existe esse perigo. Então, quando nós pegamos os dados, são agregados. Não tem como nós fazermos isso por região administrativa. Nós não sabemos se essa empresa é de Taguatinga, Braslândia, Ceilândia. Então, nós trabalhamos agregadamente. Então, é um PIB por Distrito Federal, não tem como ser... Não, mas a pergunta da professora foi muito interessante. Eu acho que ela suscitou realmente uma série de dúvidas aqui. Eu acho que você começou a explicação e talvez não tenha concluído. Na realidade, quando se faz a apuração do PIB, eu entendo que, efetivamente, isso toma como base as informações das empresas e, consequentemente, da riqueza gerada naquele local. Então, efetivamente, se a agência bancária, como tu dissesse, está situada no Gama, isto entra na contagem, no cômputo do PIB do Distrito Federal. Ninguém indaga, ao fazer esse levantamento, qual é o local de residência, qual é a origem da pessoa, do funcionário que trabalha na agência bancária. No entanto, quando a Codeplan realiza suas pesquisas sobre renda, aliás, valiosíssimas pesquisas, aí essa pessoa que trabalha, que é lá de Goiás, evidentemente, ela não entra no cômputo da renda do Gama. Ela entraria, para todos os efeitos, no cômputo da renda de Goiás. Portanto, ela contribui para o cômputo da renda de Goiás, e não da renda do Gama. Por isso que a diferença, quando a gente observa entre o PIB e a renda domiciliar, é menor quando a gente considera... Se a gente for comparar, não saiu Águas Lindas, mas a diferença... acho que era mais de 10 vezes, 12 vezes entre o PIB per capita. Mas, quando for observar na renda domiciliar, essa diferença cai. Não cai tanto, não, porque ainda continua muito grande, né? Por exemplo, o cidadão mora lá, ele é funcionário público, ele trabalha no Distrito Federal, é funcionário do Ministério da Fazenda. Mas, normalmente, então, essa renda, o fato gerador é DF. Mas a renda é amealhada por um cidadão, né, e como renda domiciliar, é computada lá em Águas Lindas, né? Só que, o que acontece nesse caso? Normalmente, essa população nesses municípios é a população que está nos cargos de menor remuneração. Tá certo? Então, nesse caso, se você pega um alto funcionário do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, ele provavelmente não vai morar em Águas Lindas, ele vai morar, né, no plano piloto, Lago Sul, Sudoeste e tal. Né? Então, normalmente, vai computar quem trabalha, mora... isso a gente está apurando também na PIMAG. São as pessoas de menor... Tem bastante gente que trabalha, e mais do governo federal, muita gente no GDF.
É surpreendente o dado de pessoas que moram nesses municípios e trabalham no GDF. Mas, da mesma forma, né, naquelas funções menos qualificadas e, consequentemente, pior remuneradas. Né? Então, a renda, há uma transferência. Do ponto de vista da renda, há uma transferência. Né? Mas uma transferência, né, marcada por essa característica, né, de baixa remuneração. Aí fica uma renda domiciliar, eu diria, mais elevada, pelo fato dele ser servidor, trabalhar no DF, ou seja, uma renda domiciliar de um fato gerador no Distrito Federal. Mais alguém gostaria? Diga, Apolinário. Eu observei no histórico essa variação gritante do segmento agropecuário. Ou seja, a gente tem, em 2006, um crescimento negativo de 13%, em 2007, um crescimento positivo de 35%, em 2008, um negativo de 15%, em 2009, um crescimento de 65% positivo, 2010, menos 27%, 2011, 43%. O que é que vocês detectaram que tem provocado, assim, os pontos importantes têm provocado essa oscilação tão significativa nesse segmento? Eu vou passar para a Sandra responder, né? Isso daí tem a ver com a questão, vários assuntos, né? A questão de índice de preço, né? A questão fatores climáticos, ela vai te poder responder com mais detalhes. Eu vou pedir licença, porque eu tenho uma reunião lá na Secretaria de Administração, que é sobre negociação coletiva do acordo salarial dos funcionários. Então, se eu não sair agora, vários funcionários aqui vão me botar para fora da sala para que eu vá para lá. Mas eu vou deixar vocês aqui com o Jussânio, a Sandra, o Marcílio, né? O próprio, né, o Piscitelli, que é o meu mestre, né, em economia, então ele vai poder responder aqui também para vocês muitas das dúvidas que vocês possam, porventura, ter. Obrigado. Essas informações de agropecuária, basicamente, elas são pegas na PAN, né? Variação de produção. Então, como a participação relativa da agropecuária aqui no Distrito Federal ela é muito pequena, então, dependendo, porque é o peso, né? E eu estou me referindo ao peso no cômputo geral, aí as variações aqui, quando são grandes ou pequenas, né, que elas oscilam em função muito do clima, né? Quebra de safra e super safras, né? Pelo peso ser muito pequeno, então, ela tem qualquer variação que tenha para cima ou para baixo, ela tem uma oscilação grande no peso, entendeu? Por conta do peso. O peso relativo, como o Júlio falou, que a agropecuária no Distrito Federal ela é significativa. Mas essa participação de 0,3 na estrutura produtiva é uma participação relativa, né, de toda a economia do DF. Isso, porque ela é muito influenciada pelos efeitos externos, né? Tem as commodities. Justamente esse motivo da nossa discussão com a Emater e com o próprio IBGE, de estar estudando esse segmento para aumentar o leque de produtos e serviços, atividades no segmento que possam dar maior representatividade. Porque hoje o segmento agropecuário tem um conjunto de uma produção, são em torno, acho que não chegam 10, né, as principais. Né? São computadas todas elas, porque a PAN traz, na pesquisa anual, a produção de todas as culturas. Né? Agora, no caso do IDECOM, é que a gente elege algumas informações em função da periodicidade. A Emater vai se pronunciar. Bom, agora eu vou vender meu peixe aqui. A produção agrícola do DF se utiliza, quando fala em produtividade, se utiliza das melhores técnicas de produção. Aqui tem vários economistas que devem saber que técnica é a arrumação dos fatores de produção. Muito se deve isso ao trabalho da Embrapa, desenvolvendo tecnologias, ao trabalho da Emater, levando essas tecnologias ao homem do campo,
Mas agora, retornando a essa questão dessa variação, eu vou fazer 4 anos ainda na empresa, e assim que eu cheguei para trabalhar com os dados agropecuários, eu notei que tinha estava faltando alguma coisa, eu estava achando alguma coisa aquém dos números que eu via aqui fisicamente, a gente andando pela área rural do Distrito Federal. E realmente tem uma diferença né, na apuração do IBGE e a nossa. Nós temos um leque muito maior de produtos, né? No IBGE, se eu não me engano, são 20 produtos, 21 que está lá na PAN. E na nossa contagem, esse ano, eu acho que chegou a 56, 57, então que não está computado. E nós estamos num trabalho intensivo aí junto com a Sandra, né, vamos formar um grupo, né, para tentar fazer um melhor levantamento dessa produção, para que a agropecuária realmente mostre aquilo que ela faz, né, não esteja subestimada, apesar que o peso da agropecuária no PIB do DF é pequeno, a gente sabe, por conta do serviço, isso aí já foi dito várias vezes, mas assim nós estamos trabalhando, inclusive, em cooperação aí com a Codeplan, com o próprio IBGE, para melhorar essa informação. E quanto a essas variações, é que o Distrito Federal é pequeno. Então, se não choveu, onde se produz grão, vai produzir muito pouco, né? É diferente da Bahia. Às vezes, na Bahia chove num canto, no outro não chove, um produz bem, outro produz mal. Mas aqui, se não choveu, a produção está toda comprometida. E a questão dos preços, né, commodity, a gente sabe que varia de preço, é uma coisa que do mercado internacional, não depende só de nós. Então, tudo isso influencia. Alguém mais tem alguma pergunta, algum questionamento? Bom, então agradeço aí a presença de todos os convidados, a presença do IBGE, aqui brilhantando a nossa divulgação do resultado do PIB. E os resultados, não só todo o relatório, vai estar disponível na nossa página da Codeplan, assim como a filmagem. Essa divulgação, essa coletiva foi acompanhada aqui pela TV Codeplan. Tem um link na página que quem não teve a oportunidade, os colegas aí dos órgãos que queiram assistir a nossa coletiva, é só entrar no link aí da TV Codeplan, não só dos resultados aqui da divulgação do PIB, mas dos trabalhos anteriores que foram divulgados pela Codeplan. Obrigado, bom dia a todos.